Graça e paz, meus amigos e irmãos. Sejam muito bem-vindos. A você que está chegando agora e vendo meus conteúdos pela primeira vez, quero pedir algo importante. Assista desde o primeiro vídeo. E, por favor, não tire conclusões antecipadas. Eu não inventei nada. Entendo que, desde crianças, fomos ensinados dentro de um padrão religioso. Aprendemos a confiar cegamente que o que ouvimos nos templos era a verdade do Evangelho, acreditando que nossos líderes eram realmente os escolhidos de Deus para nos conduzir até a salvação. Mas, meus irmãos, preciso dizer com tristeza, essa ideia está equivocada. Fomos ensinados de forma distorcida e, o mais grave, nos acostumamos a ser apenas ouvintes, espectadores passivos da palavra. E por confiarmos tanto nas lideranças religiosas, paramos de observar as pistas que a própria Escritura nos mostra. Pistas que estão nos evangelhos justamente para nos libertar do engano religioso e dos fardos que os homens colocam sobre nós. Esses mesmos ensinos, em vez de nos aproximar da graça de Cristo, muitas vezes nos afastam de Deus, nos prendendo ainda à lei de Moisés e não ao pacto da cruz. Ficamos divididos, como quem está em cima do muro. E sabe o que acontece? Ficamos mornos, como está escrito em Apocalipse 3, 15 e 16. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera foras frio ou quente. Assim, porque és morno, e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. As religiões nos colocaram nessa condição espiritual. Nem quentes nem frios, apenas conformados. E assim também se cumpre o que Jesus disse. Por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem nem compreendem. E nele se cumpre a profecia de Isaías que diz: ouvindo, ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis, porque o coração deste povo está endurecido. Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante. E logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra, e deu fruto. Um grão produziu 100, outro 60 e outro 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Por que lhes falas por parábolas? Porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Mas a eles não é dado. Porque aquele que tem se dará e terá em abundância. Mas aquele que não tem, até aquilo que tem, lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas. Porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem nem compreendem. E neles se cumpre a profecia de Isaías que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis. E vendo vereis, mas não percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com seus ouvidos, e fecharam seus olhos, para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam. E eu os cure. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes, e não o viram.
e ouvir o que vós ouvis e não o ouviram. Escutai vós, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino, e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. O que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Mas como não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração. E chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra. Mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto. E um produz 100, outro 60 e outro 30. Por isso peço a vocês, desarmem-se do jugo religioso. Não me atirem pedras antes de verem todos os vídeos. Ouçam com atenção, analisem cada ponto e só então tirem suas conclusões. O que trago aqui não é minha opinião, é um chamado à reflexão. As mensagens que venho compartilhando exigem uma mente aberta à mudança de paradigma e um coração verdadeiramente sedento pela verdade do Evangelho. Desde já, agradeço de coração a todos que se inscreveram no canal. É uma alegria imensa ver que este conteúdo, simples, mas feito com amor e propósito, tem alcançado tantas vidas. Até aqui, não houve nenhuma manifestação contrária, e isso me motiva ainda mais a seguir firme, buscando alcançar almas que desejam se libertar do jugo das religiões e voltar-se verdadeiramente a Cristo. Sei que muitos líderes não fazem por mal. Repetem o que ouviram, o que lhes ensinaram e o que o sistema lhes mandou ensinar. Muitos são escolhidos por causa de testemunhos impactantes, ex-traficantes, ex-bruxos. Mas depois disso, a Bíblia se torna apenas um enfeite, um acessório. E criam-se cursos de teologia, não para libertar, mas para legitimar um sistema que mantém o povo preso. Esquecem-se de que a palavra de Deus é espiritual e que somente o Espírito Santo pode revelá-la. É o resultado de séculos de distorções, enganos e tradições humanas, sementes que o próprio inimigo plantou, porque, como disse Jesus, ele é o pai da mentira e nunca se firmou na verdade. Mas hoje a verdade está diante de nós, e se você permanecer comigo até o fim dessa série, tenho certeza de que o Espírito Santo vai abrir os seus olhos e te conduzir à verdadeira graça de Cristo Jesus. Vamos começar mais um estudo? E no vídeo de hoje, vamos mergulhar em um dos temas mais fundamentais do Evangelho, mas que muitas vezes é mal compreendido: o arrependimento e o batismo. Prepare o seu coração, porque esse é o ponto de partida para uma nova vida com Deus. O que realmente significam? Por que são tão importantes? E quem, afinal, pode batizar alguém? Se você já teve essas dúvidas ou simplesmente quer aprofundar seu entendimento sobre a fé cristã, este vídeo é para você. Vamos começar falando sobre o pecado. Eu sei, não é um assunto agradável, mas é impossível entender a boa notícia do Evangelho sem antes encarar a má notícia. O pecado é uma realidade universal. Não importa quem você seja, de onde venha ou no que acredite, a Bíblia afirma que todos nós, de alguma forma, nos desviamos do caminho de Deus. As consequências disso são muito sérias. Não se trata apenas de quebrar algumas regras, mas de uma separação espiritual de Deus, que a Bíblia chama de morte. Essa morte não é só o fim da vida física, mas uma separação eterna da fonte de toda vida e amor. O pecado se manifesta de várias formas,
às vezes de maneiras óbvias, como idolatria ou imoralidade. Mas muitas vezes ele se esconde em atitudes sutis, como o orgulho, a avareza, a inveja ou aquela pequena mentira que parece inofensiva. Diante disso, a Bíblia nos diz que o juízo de Deus é inevitável, porque Deus é justo e não pode ignorar o mal. Mas aqui é onde a mensagem se torna maravilhosa. No meio dessa realidade sombria surge uma luz de esperança: Jesus Cristo. Ele oferece perdão, santificação e uma vida completamente nova. E o primeiro passo para receber tudo isso é o arrependimento. O convite do Evangelho não é para você se juntar a uma religião, seguir um conjunto de rituais ou se tornar uma pessoa perfeita da noite para o dia. O convite é para uma mudança de vida que começa no coração. Em Atos, capítulo 3, versículo 19, lemos: Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Mas o que é arrependimento de verdade? Muita gente confunde arrependimento com remorso. Remorso é sentir pena de si mesmo por ter sido pego ou pelas consequências ruins de seus atos. Arrependimento é diferente. É uma mudança de mente e de direção. É reconhecer que estávamos indo pelo caminho errado, dar meia volta e começar a caminhar na direção de Deus. É admitir que, sozinhos, não conseguimos consertar nossa bagunça, mas que em Cristo há perdão e restauração completa. Esse chamado é para todos, sem exceção. Não importa se você se considera ateu, religioso, indiferente, ou se luta com pecados visíveis ou ocultos. Todos nós precisamos da mesma graça e do mesmo perdão. É por isso que o convite de Jesus em Mateus, capítulo 11, versículo 28, é tão poderoso. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ele não diz, vinde a mim, todos os que são bons, mas sim, todos os que estão cansados. Cansados de tentar e falhar, cansados do peso da culpa, cansados de uma vida sem propósito. A promessa é de alívio, de descanso para a alma. Agora, uma vez que uma pessoa se arrepende e coloca sua fé em Cristo, qual é o próximo passo natural de obediência? O batismo. E aqui, precisamos ser muito claros sobre o que o Evangelho ensina, separando a verdade de muitas tradições e confusões. Primeiro, o batismo é um símbolo poderoso de identificação com Cristo. É uma representação externa de uma realidade interna. O apóstolo Paulo explica isso de forma brilhante em Romanos, capítulo 6. Ele diz que, quando somos batizados, estamos sendo batizados na morte de Jesus. Fomos sepultados com ele pelo batismo na morte. Para quê? Para que, assim como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, nós também andemos em novidade de vida. Pense nisso. O batismo simboliza morrer para a nossa velha vida de pecado e ressuscitar para uma vida completamente nova em Cristo. É um funeral para o velho eu e uma festa de nascimento para o novo eu. É uma declaração visual de que nossa antiga identidade, governada pelo pecado, morreu com Cristo na cruz e agora vivemos uma nova vida, impulsionada pelo poder da sua ressurreição. O Evangelho de João, capítulo 3, versículos do 1 ao 8, é esclarecedor. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: Na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: Como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: Na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é espírito.
Não te maravilhes de eu te dizer: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Logo, nascer de novo significa uma transformação espiritual completa, deixar para trás a velha natureza carnal e ser renovado pelo Espírito Santo. Não é um novo nascimento físico, mas uma nova vida espiritual, onde o coração é regenerado e o ser humano passa a viver segundo o Espírito e não mais segundo a carne. Em outras palavras, não é frequentar templos ou seguir regras religiosas, é preciso nascer de novo, ter uma mente e um coração totalmente rendidos a Cristo. Em segundo lugar, o batismo está diretamente ligado ao arrependimento e ao perdão dos pecados. No dia de Pentecostes, quando as pessoas ouviram a pregação de Pedro e perguntaram o que deveriam fazer, ele respondeu: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Veja a ordem. Primeiro o arrependimento, depois o batismo como um sinal desse arrependimento e da fé que recebe o perdão. Isso nos leva a um ponto crucial. O batismo em si não é um ato mágico que lava os pecados. Não é a água que salva. O que salva é a fé na obra de Jesus Cristo na cruz. O batismo é a confirmação pública dessa fé, um testemunho externo da transformação que o Espírito Santo já começou a fazer no interior de uma pessoa. O apóstolo Pedro esclarece isso em sua primeira carta, dizendo que o batismo nos salva não como a remoção da sujeira do corpo, mas como o apelo de uma boa consciência para com Deus, pela ressurreição de Jesus Cristo. Em outras palavras, o valor do batismo não está no ritual físico, mas na fé sincera e na consciência limpa que ele representa diante de Deus. Terceiro, o batismo é uma confissão pública de fé. Em um mundo que muitas vezes é hostil ao Evangelho, o batismo é uma linha traçada na areia. É uma declaração corajosa de que pertencemos a Cristo e não mais ao mundo. É como diz em Gálatas, capítulo 3, versículo 27. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. É como vestir uma camisa de time em público. Você está dizendo a todos de que lado você está. Você está assumindo publicamente que Jesus é o seu Senhor e Salvador e que sua identidade agora está nele. Por fim, ser batizado é um ato de obediência. Foi um mandamento direto de Jesus. Antes de subir aos céus, ele deu à igreja o que chamamos de a Grande Comissão. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Obedecer a Cristo inclui ser batizado e ajudar outros a fazerem o mesmo. Não é uma opção para o cristão, mas um passo fundamental na jornada da fé. Então, resumindo, o batismo segundo o Evangelho significa união com Cristo em sua morte e ressurreição, um sinal de arrependimento e perdão, uma confissão pública de fé e um ato de obediência a Jesus. É a proclamação de que a vida antiga ficou para trás e uma nova vida, guiada pelo Espírito Santo, começou. Agora, isso nos leva a uma última pergunta muito prática e que gera muita controvérsia. Quem pode batizar? Muitas igrejas e denominações criaram regras rígidas sobre isso, afirmando que apenas pastores, padres ou líderes ordenados podem realizar um batismo. Mas o que a Bíblia realmente diz sobre isso? Quando olhamos para o Novo Testamento, encontramos uma imagem muito diferente. Não há nenhum registro que limite o ato de batizar a uma classe especial de líderes religiosos. Pelo contrário, vemos que a prática era muito mais ampla. Em João, capítulo 3, o texto diz que os discípulos de Jesus batizavam, não apenas ele, mas seus seguidores. Um dos exemplos mais claros está em Atos, capítulo 8. Filipe, que era um diácono e evangelista, não um dos 12 apóstolos, encontra um eunuco etíope lendo as Escrituras. Filipe explica o evangelho a ele, e o eunuco crê e pergunta: o que me impede de ser batizado?
Ali mesmo, na estrada, Filipe o batiza. Não foi preciso esperar por um apóstolo ou um pastor ordenado. Outro exemplo poderoso é a conversão de Saulo, que se tornou o apóstolo Paulo. Em Atos, capítulo 9, Deus envia um homem chamado Ananias para orar por Saulo. A Bíblia descreve Ananias simplesmente como um discípulo em Damasco. Ele não era um apóstolo nem um líder famoso. Ele era um seguidor comum de Jesus. E foi esse discípulo, Ananias, quem batizou um dos maiores apóstolos da história. O mandamento de Jesus em Mateus 28 não foi dado apenas aos 12 apóstolos que estavam ali. Foi dado a todos os discípulos de todas as nações, de todos os tempos. Ide, fazei discípulos, batizando-os. A tarefa de fazer discípulos inclui o batismo. Portanto, a conclusão bíblica é clara. Qualquer discípulo genuíno de Cristo pode batizar outro discípulo. O que qualifica alguém para batizar não é um cargo institucional ou um diploma de teologia, mas sim ser um verdadeiro seguidor de Jesus, que age em obediência ao Evangelho. O foco está na autoridade de Cristo e na fé da pessoa que está sendo batizada, não em quem está realizando o ato. E o batismo pelos mortos descrito nos Evangelhos? O batismo pelos mortos tem gerado muita confusão ao longo dos séculos. Alguns acreditam que é possível alguém ser batizado em favor de quem já morreu, como se a fé de um pudesse alcançar a salvação de outro. No entanto, quando olhamos para os Evangelhos, vemos que o batismo está sempre ligado à fé pessoal e ao arrependimento individual. Jesus disse em Marcos 16:16, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Ou seja, o batismo é consequência da crença pessoal. Ninguém pode crer pelo outro, assim como ninguém pode se arrepender no lugar do outro. O verdadeiro batismo representa uma decisão consciente de morrer para o pecado e viver para Deus. E aqui chegamos a um ponto essencial da fé cristã. A adoração ao Deus invisível, o Deus que é Espírito e que age diretamente no coração daquele que crê. Jesus declarou em João 4:24, Deus é Espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Isso significa que a fé verdadeira não se apoia em imagens nem em rituais humanos, mas em um relacionamento vivo e constante com o Senhor. E essa caminhada de fé exige perseverança. Enquanto estivermos neste corpo, travaremos uma luta diária contra os desejos da carne, pois, como disse Jesus em Mateus 26:41, o espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Por isso, devemos permanecer firmes até o fim, guardando a fé e rejeitando tudo o que nos afasta de Deus. O próprio Senhor nos promete em Apocalipse 2:10, Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Que o nosso batismo e a nossa fé não sejam apenas símbolos exteriores, mas a expressão viva de um coração totalmente entregue ao Deus invisível, fiel, santo e eterno. Espero que esta jornada pelo significado do arrependimento e do batismo tenha sido esclarecedora para você. A mensagem do Evangelho é simples, profunda e transformadora. É um chamado para deixar a vida antiga, abraçar o perdão oferecido em Cristo e caminhar em novidade de vida, declarando publicamente nossa fé através do batismo, em obediência ao nosso Senhor. Obrigado por assistir até aqui. Se este vídeo te abençoou, não se esqueça de curtir, compartilhar com alguém que precisa ouvir essa mensagem e se inscrever no canal para mais conteúdos como este. Que Deus te abençoe ricamente. O nosso próximo estudo será tremendo. Um tema que muitos evitam, mas que precisa ser compreendido à luz do Evangelho. Vamos desmistificar aquilo que as religiões te ensinaram como sendo algo indissolúvel. Estudaremos sobre o casamento e responderemos a uma das perguntas mais polêmicas entre os cristãos. É possível desfazer uma aliança? E mais, quem se separou pode casar-se novamente? Se a sua resposta imediata for não, prepare-se, porque o próximo estudo vai te surpreender profundamente. Até lá, que a graça e a paz de Cristo permaneçam sobre a sua vida e sobre a sua casa.